Tá claro ou tá escuro? Não tá bom. Continuando, como sair da caverna? Em terceiro lugar, cuide do seu espírito, busque novas experiências com Deus. Bom, Elias agora está numa terceira etapa. A primeira foi o cuidado físico, descanso, sono, alimentação. O segundo foi o cuidado emocional, a conversa terapêutica que ele teve com Deus, Deus teve com ele. E agora foi o cuidado do espírito, buscando novas experiências. No versículo 8, no versículo 11, Deus diz para ele assim, olha, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Mas antes disso, me chamou a atenção um detalhe que, quando Elias fugiu, e depois de ser alimentado, ele andou mais 40 dias, ele foi para o Horebe. O Horebe, ali na geografia bíblica, né, fica perto ou é o Monte Sinai. Né, aquele momento ali das tábuas, onde Moisés teve essa conversa com Deus, recebeu os 10 mandamentos, enfim. Então dá uma ideia de que Elias, ele não só estava muito machucado e ferido e queria a morte para si, mas, eu não sei, aí é uma coisa minha, tá? Isso não está no texto, uma coisa minha. Parece que Elias disse, já que eu quero morrer, deixa eu morrer na presença de Deus, então. Eu quero morrer num lugar onde tenha uma história, né, da presença de Deus. Então, mesmo no momento de querer desistir, Elias não se afasta de Deus. Elias não vai para longe de Deus. Ele vai para perto de Deus. Ele vai para um lugar onde ele consiga ouvir a Deus também. E outra coisa, outra informação que o texto pode nos trazer, a partir do momento que ele vai para o deserto também, além da fuga para salvar a própria vida, mas talvez ele quer reorganizar suas emoções. A gente vê Jesus em alguns momentos indo para um lugar deserto, para orar e conversar com o Pai. Então, além da fuga, do medo, da autopreservação, ele também precisa de um tempo para reorganizar e conversar com Deus. Então, se você está querendo desistir de alguma coisa da vida, não saia da presença de Deus. Siga esses passos. E com base nessa experiência de Elias, com certeza, se você for para a presença de Deus, você vai ser restaurado. Deus vai restaurar você, amém? Ele vai ressignificar a sua história. Ele vai te ajudar nessa situação. Agora, quando Deus fala para Elias o que você está fazendo aqui, Deus também quer ver o movimento de Elias, sabe? Deus quer ver Elias também fazendo a sua parte. E muitas vezes a gente fala assim, ai, Deus me tira dessa situação. E Deus pode perguntar, ok, mas o que você está fazendo para sair dessa situação? Eu quero tirar você dessa situação, mas o que você está fazendo? E aí lá no versículo 11, Deus está falando assim, olha, saia e fique no monte, na presença de Deus. E às vezes a gente quer ouvir a Deus, a gente quer ser tocado por Deus, mas não quer sair da caverna. Não quer deixar essa situação que nos prende, não quer enfrentar isso, não quer resolver isso. Olha, Deus faz o impossível, mas Deus não vai tirar você a fórceps dessa situação. Sabe quando você era criança, que você estava com birra, e sua mãe falava assim, sai daí, você não saía, sai daí, você não saía, sua mãe vai lá, pega você pelo braço e fala, você vai sair daí sim, que você vai ficar aqui onde eu quero. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai obrigar você a sair dessa situação. Deus não obriga nem a criança, porque quando Deus fala com a criança, ela obedece. A criança é o ser mais obediente a Deus. Adulto não, adulto bate cabeça, é rebelde. Deus não vai tirar você à força. Então, Deus quer ver também o seu movimento. O que você está disposta a fazer? Qual é o seu interesse? Qual é a sua parte em sair dessa situação e não só buscar a questão terapêutica para as questões emocionais, mas também para buscar novas experiências com Deus? Olha,
E quando Deus diz, saia e fique no monte, na presença do Senhor, Deus queria falar assim com Elias, mas Ele queria também que Elias desse alguns passos e tivesse ali seus movimentos. As feridas emocionais demoram um pouquinho de serem tratadas, mas muitas vezes o nosso estado emocional fragilizado nos impedem de ver o agir de Deus. Então Elias precisava sair da caverna, Elias precisava dar um passo para que conseguir ouvir a voz de Deus e reorganizar a percepção que ele tinha de Deus. E o que me chama a atenção nesse trecho é que Elias era um homem muito dinâmico, muito intenso, né? Como eu falei no início, sempre que a gente está vendo Elias, ele está fazendo, Deus está operando através dele algo muito grandioso, muito extraordinário. E parece que Deus precisa falar com Elias de um jeito diferente, e Elias precisava também de uma experiência diferente. E aí o texto vai falar que veio um vento forte que estraçalhou o monte, veio um terremoto, veio fogo, né? E Elias estava acostumado com essas manifestações, mas Deus não estava nem no terremoto, nem no vento e nem no fogo. Deus se apresentou a Elias de um jeito diferente, porque Deus, Ele é multi. Não adianta a gente querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Ah não, Deus só vai agir desse jeito. Deus só, se está o barulho, se está gritaria, se está aleluia, glória a Deus está agindo. Ok, mas Ele age também no silêncio. Ele fala também no silêncio. Ele fala também no deserto. Ele fala também na calada da noite, quando está todo mundo dormindo. Então, quem sabe a gente poderia trocar a frase, né? Ore enquanto eles dormem. Está todo mundo dormindo, não tem voz, não tem movimento, não tem estímulo. Aproveite esse momento para conversar com Deus. Se o dia a dia é muito corrido, é cheio de coisas, é cheio de atividades e estímulos, então aproveite o momento em silêncio para ouvir a voz de Deus. Busque novas experiências com Deus. E sabe que é interessante que, mesmo sendo um homem tão usado por Deus, tão cheio de Deus, ele teve a oportunidade de experimentar algo novo de Deus. E aí o texto vai dizer no versículo 12, depois do fogo, do vento, do terremoto, ouve-se um murmúrio de uma brisa suave. Uma brisa suave. Nós estamos vivendo dias que a gente está precisando de brisa suave. É tanto barulho, é tanto estímulo, tanta conversa, tanta preocupação. Eu não estou falando só de barulho externo, não, estou falando de barulho interno também. Sabe aquela coisa, você está assim, ó, eu tenho certeza, tem muita gente aqui que está assim, ó, mas a cabeça está aqui pipocando, de pensamento. Não está ou não está? Está ou não está? Né? Você está aqui, ó, você está me ouvindo, mas também tem um monte de pensamento aqui, ó, amanhã eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, ai meu Deus, e agora eu tenho aquela reunião no trabalho, Senhor. Gente, eu sei, a minha cabeça também é barulhenta, sabe? Enquanto eu estou falando, eu lembrei de uma coisa, eu falei assim, opa, outras janelas vão se abrindo. Mas se a gente não exercer o hábito de focar, calma, vamos ouvir o silêncio, vamos minimizar esses barulhos para buscar novas experiências com Deus. Jesus fazia isso com frequência. Ele operava milagres, maravilhas, estava na multidão, conversava, ensinava, mas de tempo em tempo ele, não estou para ninguém hoje, ele se isolava. Se o próprio Jesus, que era Deus, se isolava para ter novas experiências com o Pai, para se renovar espiritualmente com o Pai, o que dirá nós? Como nós precisamos. Então, algumas lições dessas novas experiências para renovar o nosso espírito, novas experiências com Deus. Tenha momentos desertos na sua vida, no seu dia a dia ou na sua semana. Aquele a sós com Deus.
Vamos seguir o exemplo de Jesus. E a partir disso a gente vai poder ter novas experiências com Deus também. Deus vai falar com a gente de um jeito diferente, de um modo diferente, de um jeito que você talvez nem imagina. Nós estamos precisando de brisa suave. Muitas vezes a gente está muito eufórico, está muito estimulado, e a gente precisa aquietar um pouco, acalmar um pouco a nossa mente, deixar o celular, deixar as mídias, fazer um detox dessas coisas em algum momento do nosso dia, para ouvir o Espírito. E a gente não pode não colocar Deus numa caixinha e achar que Ele só vai agir desse jeito, porque Deus sempre agiu assim, de forma extraordinária. Sim, mas o simples também para Deus pode ser extraordinário. Amém?